Olá, eu sou a doutora Flávia Pinto Gemin, cardiologista e psiquiatra, né? E estou falando de alguns temas, tanto na área de cardiologia quanto na área de psiquiatria. Eu fiz uma aula anterior abordando o conceito e o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica, né? Nesse outro momento, nós vamos falar sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Bom, no que diz respeito ao tratamento, foi o que eu falei anteriormente. Por que tratar? Quando tratar? Se o paciente tem um diagnóstico de hipertensão arterial, ele sempre tem que tratar. Primeiro, como eu havia falado anteriormente, tendo sintomas ou não, sentindo mal ou não com a pressão alta, porque ela mesma, o paciente que não sente nada, ele continua tendo prejuízos com essa patologia. E prejuízos como? Foi o que eu falei. Por que tratar? Pelo risco de eventos agudos, que são aqueles que chegam no pronto-socorro, de emergência, são as patologias cardiovasculares, infarto, derrame, aneurisma dissecante de aorta, como eu falei, que podem causar a morte ou não, e também as complicações crônicas, alterações funcionais e estruturais desse órgão, por exemplo, do coração. Ele começa a ter alterações na estrutura dele e depois na função. Como a estrutura do órgão está com problema, não começa a funcionar bem, tanto a nível de rins, coração, fundo de olho, vaso e etc. Bom, no que diz respeito ao tratamento, nós temos o tratamento não farmacológico, que é aquele que você não é o tratamento com medicamentos, e o tratamento farmacológico é o que você faz com medicação. No que diz respeito ao tratamento não farmacológico, ele além de ser um tratamento, ele não só trata o paciente, mas ajuda em qualquer nível, em qualquer grau da doença. Ele também pode ser utilizado de forma a também prevenir a patologia, a evitar a patologia. Então, por exemplo, o que é o tratamento não farmacológico? São as mudanças que você pode fazer no seu dia a dia para prevenir o surgimento da hipertensão ou para ajudar no controle dessa hipertensão. Como, por exemplo, a gente vai ter o controle do peso. Você controla o seu peso, é uma forma de prevenir ou diminuir a pressão arterial. Quem já é hipertenso, em termos de dieta, tem a dieta DASH, que é D-A-S-H, específica para quem é hipertenso. Mas quem não é, já pode uma dieta mais saudável para evitar também. O uso de álcool de forma menor, mais discreta e moderada. E a diminuição no uso de sal, por exemplo. Porque o sal, ele não é só a questão dele causar um aumento de volume, o organismo ficar retendo mais líquido, porque o organismo está com mais sal, e aumentar com essa pressão. Ele afeta ele causa outros mecanismos também, que hoje se sabe. Então não é só isso. Daí a importância de se evitar o uso do sal. Ele altera a diminuição de óxido nitroso, que causa a vasodilatação do vaso, fazendo com que diminua essa pressão. Ele altera em termos de sistema simpático, disfunção do endotélio, então ele tem outras causas. Então o sal realmente é muito importante tirar. Então são os tratamentos não farmacológicos que a gente já sabe, que é não medicamentoso. O tratamento farmacológico, ele já é um tratamento feito com medicação. É um tratamento individualizado, que eu sempre falo para todos os meus pacientes, cardiológicos ou psiquiatras, nós somos únicos, as pessoas são únicas, por isso que elas devem ser avaliadas de forma detalhada e minuciosa. Por quê? Uma medicação que faz muito bem para mim, outro paciente não sente bem. Uma que eu respondo muito bem, outro paciente não responde. Um efeito colateral que pode ser raro com a medicação, mas eu posso ter esse efeito colateral. Outra coisa, você vai ter que definir comorbidade. O paciente tem patologia, qual outra patologia que ele tem que, se eu usar o antihipertensivo, vai alterar o medicamento ou essa outra patologia de forma inadequada. Então, a gente tem que ser muito criterioso. Os medicamentos mais utilizados na hipertensão são os diuréticos, principalmente os tiazídicos, os inibidores da ECA, os bloqueadores de receptor de angiotensina 2 e os bloqueadores de canais de cálcio. Esses são os mais utilizados. Geralmente, quando o paciente, a hipertensão, ela tem estágios. Então, por exemplo, o normal até é menor que 130/80, que é 13/8. À medida que essa pressão arterial vai aumentando, vamos dizer assim, o estágio da hipertensão, a classificação dessa hipertensão também vai ficando diferente. Minha hipertensão é 14/9, por ali, não chegar a 15, é hipertensão estágio 1. Então, eu estou num nível, vamos dizer, mais leve de hipertensão.
Daí vem estágio 2, estágio 3, que vai aumentando gradativamente com o número pressório. O paciente está mantendo 16, 18, 19, 17, assim por diante. O que acontece? Vai influenciar onde? Geralmente o paciente, isso é uma sugestão da diretriz brasileira de cardiologia. Como eu falei, mas as pessoas são únicas e individuais. Eu tenho um paciente no estágio 1, a pressão dele está mantendo 14, às vezes quase 15 por ali, eu posso tentar no início uma monoterapia. O que é mono? Mono vem de um, terapia, tratamento. Eu posso começar com um tipo de medicamento apenas. Principalmente se esse paciente que está no estágio 1, que é o estágio mais leve de hipertensão, ele tiver risco cardiovascular leve a moderado. O que é o risco cardiovascular? Depende do risco que ele tem de ter aqueles problemas cardiovasculares que eu já falei que chegam no pronto-socorro. Esses riscos, infarto, AVC, etc., vão estar associados ao quê? A idade do paciente, a questão da alimentação dele, do peso, do colesterol, se ele é diabético. Existem vários fatores que você vai avaliar no paciente para saber se ele tem um risco maior de ter um evento desse, infarto, AVC, ou o risco dele é menor. A hipertensão dele é discreta, grau 14, discreta, e ele não tem um risco muito grande, realmente você vai tentar a princípio com um medicamento só. Para que entrar com 2, 3? Às vezes com a medicação, e ainda mais com o tratamento não farmacológico, se ele fizer, ele pode manter com o medicamento, ele pode controlar a pressão dele. Diferentemente, quando é um estágio 2, 3, então é um caso mais, vamos dizer assim, mais grave, ou estágio 1, que tem um risco maior cardiovascular, diabetes, colesterol alterado, sedentário, tabagismo, uma série de coisas, aí tanto o estágio 1, que é mais discreto, mas tem vários fatores ruins associados, mas os estágios 2 e 3 são níveis mais altos de pressão, nós temos que fazer a combinação medicamentosa. Esse paciente pode usar 2 medicamentos, no mínimo, às vezes 3, 4, o número de medicações, não importa. O que importa é que essa pressão seja controlada. Isso é importantíssimo, isso é básico. Mas eu tenho que tomar 3. Tudo bem, você tem que tomar 2, o outro toma 3, o outro toma 4, o outro tem que tomar até 5. O importante é, como eu falei, é você tratar a sua hipertensão. Você tendo sintomas ou não tendo, independente do grau dela. Você tem que tratar. Consigo com 2 medicamentos? Bom, com 1, com 3, não interessa o número de medicação. E isso é muito individual. É importante falar que às vezes o paciente, ele começa o tratamento, mas o medicamento vai levar quase um mês para começar a fazer efeito. Para depois você realmente definir. É só aquela medicação? Você tem que associar a outra? Você tem que ajustar a dose? Depois de um mês, 2, ela controlou, mas está começando a subir. Então são os pequenos detalhes. Daí o paciente ter que fazer esses acompanhamentos com o seu cardiologista. Agora é lógico, ele não vai ter que ficar em cardiologista todo mês, toda hora, não. Depois que ele começa o tratamento, naquele início, às vezes tem que ir mais vezes, até ajustar a dose ideal desse paciente e da medicação ideal, e depois você vai poder espaçar. Dependendo do paciente, a cada 6 meses, ele pode visitar o cardiologista ou fazer um controle anual, dependendo de outras patologias que ele possa ter ou não. Aí ele é mais a hipertensão, de repente você faz um controle anual. Depender da idade, uma série de coisas. Mas esse controle tem que fazer, tem que ser medindo o APA, acompanhando com o seu cardiologista, tá bom? Não é um tratamento assim que você faz, porque nós não somos constantes, no sentido que nosso organismo muda, e com essas mudanças, o tratamento às vezes tem que mudar. Tratamento de medicamento, ajuste de dose, essas coisas. O importante é fazer o tratamento. Então é o compromisso que o médico tem de dar o diagnóstico, orientar e tratar, e um compromisso importantíssimo do paciente com o seu tratamento, sabendo sobre a sua doença, possíveis complicações e como tratar. Sem o paciente entender a doença e tratar, infelizmente a gente geralmente não tem o sucesso desejado. Ótimo dia, próximo vídeo, estamos aí juntos novamente. Obrigada.